E hoje o texto que eu quero ler com você, para falar rápido, eu quero ler aqui em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, tá bom? Veja aí comigo, Gálatas 3, do verso 1 ao verso 5. Gálatas 3, de 1 a 5. E Paulo, escrevendo, diz: ó Gálatas insensatos, tipo, ô turma, turva, dura de coração. Na nossa linguagem contemporânea, insensato é tolo, é burro, é aquele indivíduo que não tem bom senso nenhum, como em geral a maioria dos religiosos não trabalham muito com a categoria do bom senso. Eles vão na base do onde tem mais gente falando o quê, então vamos para lá. Tem um cara gritando isso com toda a veemência, deve ser verdade. O meu mestre que pregou para mim e eu me converti, agora está ensinando isso. Bom, se eu me converti com ele, então eu devo também obedecer essa nova instrução. E aí nem tem capacidade, nem critérios, nem referência, nem bom siso, bom senso para avaliar que se um dia aprendeu alguma coisa certa ali, agora estão ensinando o que é errado. Som baixo para alguém aí de um jeitinho, não aumenta o seu, porque eu não tenho mais como aumentar o meu, então nem adianta perguntar se está baixo, porque o meu está no máximo. Então, do máximo, eu não consigo passar. Se você quiser melhorar o seu, aumente ou bote fone de ouvido. Eu não adianta botar aqui porque esse meu aqui está quebrado. Se eu botar o de ouvido, vocês não ouvem nada. Isso é o melhor que eu tenho a oferecer, tá bom? Eu não vou mais responder essa questão. Então, Gálatas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A palavra fascinou é extraordinária, especialmente no mundo grego, porque ela se misturava com encantamento, enchantment, com feitiço, com a farmaqueia mágica, que eram as poções mágicas que faziam pessoas ficar encantadas, como acontece até hoje. Tem lugares que prometem magias do amor, campanhas do amor, da salvação do relacionamento emocional, pelo pagamento de dízimos, pela ida à frente nos lugares, por 30 dias de oração sem interrupção. É a fascinação, é a farmaqueia das magias, é o feitiço, é o encantamento que supostamente faz o outro ficar completamente tomado pela fascinação, pelo tipo de obstinação que a gente eventualmente desenvolva no coração e transforme aquilo numa fixação. Foi meu, é meu, tem que ser meu. É essa a ideia da fascinação. Mas também é a ideia daquilo que muda a opinião de maneira mágica. Carrega um encantamento, carrega uma miragem. É como algo que você vê e nunca mais deixa de ver daquele jeito, porque um novo paradigma se estabeleceu de interpretação na mente. É como paixão. Paixão é um estado de fascinação emocional que não consegue regredir.
que durante o seu surto, porque paixão é um grande surto, só consegue aumentar, aumentar, aumentar. Mesmo que a pessoa não consiga justificar a razão daquele incêndio emocional e afetivo que bateu no coração. Essa é a fascinação. E é o que Paulo está usando como expressão para designar o que aconteceu com os Gálatas. Eles tinham sido evangelizados pela melhor palavra. Eles tinham ouvido Paulo, eles tinham ouvido Barnabé, eles tinham ouvido até Pedro, que deu uma vaciladinha juntamente com Barnabé, quando estava entre os Gálatas, e Paulo se levantou e confrontou os dois. Os dois ficaram de calça curta. É só ler aqui o capítulo 2 de Gálatas e você vai ver o que Paulo falou para Pedro e Barnabé na presença dos Gálatas, porque eles estavam fazendo um moonwalking na direção de Tiago, líder da igreja em Jerusalém, que era um tanto legalista e extremamente associado ao sacerdotalismo do templo. A gente vê isso várias vezes em algumas falas de Tiago. E Pedro e Barnabé tinham ido lá e eles se congregavam e tinham muita intimidade com Tiago. E quando chegaram alguns da parte de Tiago, lá na Galácia, uns presbíteros, eles, Pedro e Barnabé, que estavam totalmente à vontade, comendo linguiça, cachorro-quente, vamos falar aqui as linguagens brasileiras, sarapatel, acarajé, caruru, apimentado, estavam comendo o que viesse, comendo frutos do mar estranhos, comendo coisas que os judeus não comiam, comidas que não eram kosher. E eles estavam comendo de tudo. Ai, que delícia, que maravilha, irmãos, tem mais. Aí chegaram os presbíteros de Jerusalém, os caras, escuta, vocês não têm nenhum pãozinho asmo, não? Não tem uma comida mais adequada, mais kosher, porque nós não queremos comer essa outra comida, porque ela não é comida judaica. Aí Paulo ficou olhando aquilo, e diz aqui o texto que ele se colocou em pé e disse: que é isso? O que está acontecendo com vocês? Eu não estou entendendo nada. Vocês esqueceram tudo, Pedro e Barnabé. Depois que chegaram esses da parte de Tiago, vocês, Pedro e outros, e Barnabé e João, mudaram de atitude aqui e trocaram a destra da comunhão que vocês tinham recebido com esses irmãos por essas recomendações legalistas. O que é isso? Não façam isso. E aí, Pedro adverte-os severamente, prega o evangelho da graça a eles. Fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, nós estamos justificados pela fé em Jesus. E essa lei morreu. Para mim ela está morta. Eu não sigo nada disso, eu ando segundo a liberdade do evangelho do Cristo crucificado, que morreu por mim, me libertou e me salvou dessas ordenanças da morte. Portanto, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei de Moisés e as dietas de Moisés, então Cristo morreu em vão. Morreu em vão. Aí ele sai com essa, no mesmo ambiente de recriminação a Pedro e Barnabé. Ele diz: ó, Gálatas insensatos,
mas essa é uma palavra que entra na testa de Pedro e de Barnabé. Pá! Isso tinha nome, Gálatas insensatos. Começa com Pedro e Barnabé insensatos. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou? Quem? Foi esse pessoal que desceu de Jerusalém. Eu estou aqui pregando a palavra há anos, com Barnabé ensinando, voltando, mandando recados, instruindo, dando opiniões, e vocês dizem que estão crescendo. E agora fazem esse papelão horroroso. O que está acontecendo com vocês? Quero apenas saber uma coisa de vocês. Me respondam só uma coisa, e agora eu estou falando é contigo. Quero apenas saber isto. Recebestes o Espírito Santo subindo de joelho o Monte Sinai? Vocês estavam subindo de joelho o Monte Sinai quando o Espírito Santo se derramou sobre vocês? Vocês já ouviram falar de um grupo subindo o Monte Sinai? Que nem o Monte Sinai de fato é, um monte celebrativo no deserto do Sinai. E aí, de repente, o Espírito Santo desceu e se derramou. Línguas de fogo pousaram sobre a cabeça deles, enquanto eles subiam recitando a lei de Moisés e todo o resto do escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual Deus removeu inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados e as potestades que usavam a lei para nos colocar em estado permanente de culpa, sem apropriação do perdão e da graça? Me respondam só isso. Foi pela obediência à lei de Moisés que vocês ficaram cheios do Espírito Santo? Foi em obediência ao sábado que vocês ficaram cheios do Espírito Santo? Foi ouvindo a declaração da lei que vocês ficaram tomados pelo Espírito da graça, pelo Espírito do novo Aeon, dessa nova era do Espírito Santo, derramado desde o Pentecostes sobre vocês? Foi assim que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pelas obras da lei? Ou foi quando vocês ouviram e creram no coração? Quando ouviram e creram no coração, na pregação da fé, na pregação do Evangelho, que vibrou, que ebulou, que estremeceu, que sacudiu, que borboleteou de alegria o coração de vocês, quando o Espírito de Deus confirmou que na cruz estava tudo feito, que em Jesus estava tudo pago e que os nossos pecados estão todos consumados e cobertos? Foi a lei que trouxe esse convencimento ou a lei só trouxe culpa e pecado? Vocês foram lavados dos seus pecados e das suas culpas e dos seus medos e das suas neuroses e das suas paranoias e das acusações diabólicas no coração pela lei, que só jogou vocês dentro de um chão de areia movediça, aonde vocês mais se estribuchavam para sair da lei da areia movediça e mais se enterravam? Ou foi a mão da graça que tirou vocês e encheu vocês do Espírito Santo e colocou vocês em terra firme? Mas quem foi que vacilou, que fascinou, que corrompeu, que botou vocês nessa dimensão de inoculação contra a graça de Deus? Quem foi que fez vocês voltarem atrás e afastou vocês do Espírito Santo,
de modo que agora vocês estão fazendo PhD na carne. Vocês saem daqui e me ouvem pregando a palavra da graça, do Evangelho. Aí chegam ali e vão para um cara que está pregando sobre sem lei você não é santificado. Aí vai para um outro ali que diz a você que sem obediência ao sábado, o Espírito Santo não está feliz com você. Aí vai para um outro ali que diz que você não está cheio do Espírito Santo porque não está dando o dízimo. Tem um cara escrevendo aqui o Evangelho da Graça. O que foi, meu filho? Não sei o que ele escreveu. Mas estava falando disso, eu não quero nem me distrair. Não dá para... Não fique escrevendo agora porque eu não vou olhar para ninguém, tá bom? Não vou olhar para ninguém. Mas eles estavam nessa situação. Tinham, por causa da prática da lei, desistido da pregação da fé. Porque o Espírito Santo foi derramado pela pregação da fé. E todos os que receberam o Espírito Santo estavam debaixo da pregação da fé, ou do testemunho da fé, ou da leitura do Evangelho, da palavra da fé. Você lê o Novo Testamento, lê o livro de Atos dos Apóstolos, depois as cartas dos apóstolos, e você vê que o Espírito Santo é derramado durante a pregação da fé, que emula o coração, faz arder o coração, como os discípulos disseram a Jesus, aqueles dois que andavam no caminho de Emaús. Porventura, não nos ardia o coração quando ele, Jesus, pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. A fé, Paulo diz em Romanos 10, vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Eu estou pregando aqui agora, e eu sei, e não é magia, é promessa, é certeza, é convicção em fé, que enquanto eu estou falando, tem um coração, e o coração de muitos se aquecendo, se alegrando. Tem gente aqui que já está tomada de uma convicção inamovível, inarredável. Não tem Antônio que escreva aqui propondo qualquer coisa que vai enganar ninguém, porque são pessoas que já sabem e não vão voltar atrás. Mas tem um monte de tolos aqui, de gálatas insensatos que voltam atrás, que ouvem um cara ali, outro ali, vão para um evento, para um congresso, aí tem um maluco lá ensinando uma coisa diferente, todo mundo gritando, tem 4.000 gritando, aí o cara diz, se estão gritando, chorando e caindo no chão, deve ser poder do Espírito Santo, então é nessa que eu vou embarcar, e vira um gálata insensato. Insensato. Destrói tudo. Gálata insensato. Foi pela palavra da fé ou foi por obras da carne? Porque vocês são tão insensatos que, tendo começado a vida da maneira certa, na simplicidade do Evangelho, crendo e obedecendo o Espírito Santo, a palavra da fé, a palavra da cruz, a palavra da ressurreição, a palavra do mandamento do amor, a palavra da prática do Evangelho, que é a prática do amor aplicada a todos os seres humanos, justos e injustos, bons e maus, crentes e incrédulos, independentemente. Essa é a palavra
que eu evangelizo. Paulo diria a palavra que vos foi evangelizada. Como é que vocês, tendo começado assim, porque quem começou comigo começou assim, eu nunca comecei de outro modo. Nunca na vida eu tive outra palavra que não fosse a do Evangelho, da graça de Deus, durante 50 anos, faz meio século, a mesma palavra. E eu vejo gente que começou comigo, que se alegrou comigo, que ficou cheia do Espírito Santo comigo, e aí depois, andando por aí, voltou cheia de invenções, e hoje são uns legalistas que perderam o amor, se tornaram cheios de juízo, cheios de recriminação, cheios de invenções legalistas, cheios de mentiras, cheios de juízo contra o próximo, com a boca carregada de inferno, de maldade, de acusação contra qualquer um que não pratique exatamente as coisas que você foi ensinado contra, contra o ensino do Evangelho, contra a palavra do Evangelho. Você começou bem, começou no Espírito Santo, no Evangelho simples, e agora está se aperfeiçoando na carne. Como se dizia no tempo que eu era jovem, lá no Amazonas, a gente usava um apelido para o cara que tinha começado no Espírito e estava agora se aperfeiçoando na carne. Eu mesmo, pastor jovem, costumava dizer para a garotada que chegava e que tinha sido evangelizada por mim e que tinha ficado cheia do Espírito Santo e de amor pelo Evangelho, aí de repente tinham ido num culto excessivamente pentecostal, aí o cara voltava de lá doidinho, parece que tinha sofrido uma lavagem cerebral, ficava na porta do culto, revirando o olho, falando em língua para ninguém. Eu pegava logo o cara, levava ele para um canto, dava uma saculejada e dizia: o que te aconteceu que você está ficando doente? Não, aí me contava a história, eu digo: olha, você começou no espírito aqui. Foi para lá fazer um curso de doutorado na carne. Você trocou filé mignon por jabá. Estava aqui comendo tambaqui assado, gostoso, e foi comer bodó mal feito. Estava aqui numa caldeirada de tucunaré e foi comer o quê? Minhoca cozida, companheiro. Como é que você começa nessas primícias das coisas preciosas e simples do Evangelho e da Palavra, que são verdadeiras, que te enchem o coração de amor, de alegria, de fé, de paz, de entusiasmo, de assertividade, de coragem proclamadora. Aí, de repente, você vira esse ser que hoje está bem, amanhã está mal porque pensou uma coisa sobre uma irmã da igreja, assim, de maneira meio voluptuosa, e disse: o Espírito Santo me deixou. Aí tem que ficar uma semana curtindo um pecado danado, para ver se vai a uma outra reunião emocional e se tem alguma experiência de falar em línguas ou de gritar muito, aí ele volta achando que está perdoado. E a vida começa a entrar nessa ciclotimia, nessa montanha russa. Ela nunca mais se estabilizam, adoecem, porque começaram no espírito e terminaram no jabá. Estão se aperfeiçoando na maldade religiosa, perversa e legalista. Isso pode dar em qualquer um. Olha aqui, pegou em Pedro. Pedro vacilou feio.
Olha, Pedro vacilou como eu não vacilaria em momento algum na minha vida diante daquilo ali. Podia mandar 1000 Tiagos, representantes de Tiago. E eu ia ficar com Paulo fazendo o que o Evangelho me dá liberdade para fazer. Eles que fossem embora com ódio, que até me perseguissem, dissessem que eu não era crente, que eu não era apóstolo, que eu não era nada. Mas Pedro era gente muito boa, mas que tinha uma vocação para uma vacilação, para uma negação, para um escamoteamento, para uma saída lisa, que não era fácil. E Barnabé, primo de Paulo, que no início sabia mais do que Paulo e foi quem discipulou Paulo, e agora Paulo saltou Barnabé anos-luz, deu um salto quântico sobre Barnabé. E Barnabé ainda vinha tentando correr atrás para ver se alcançá-lo. Encontrou Pedro, que estava andando numa lentidão e nunca ia direto para o Evangelho da Graça. Teve que ficar velho para chegar lá. E aí Barnabé retroage e Paulo enfrenta os dois no cacete, no mano a mano. E Pedro e Barnabé sentam no ringue, botam o galho dentro. Paulo vira e diz: vocês são insensatos, todos vocês que começaram na pregação da fé, estão querendo terminar nas obras da lei, que ficou para trás, que faz parte da paleontologia do nosso ensino, e corrompendo o coração desses Gálatas que não são judeus, que são gente aqui da cultura greco-romana, não tem nada a ver com Tiago, com o templo, com judeus, com Jerusalém. Deixem os homens irem em paz, seguindo o evangelho de Jesus, sem legislação de Moisés. Onde Moisés chega, atrapalha. Deixem eles irem sozinhos, que eles estarão melhor sem Moisés, sem Tiago e sem vocês. Enquanto vocês estiverem dando essas vaciladas, pelo amor, não venham tentar visitar a quem eu estou pregando, é o que Paulo está dizendo. São insensatos que começaram no Espírito Santo e estão se tornando PhD na carne. Você se tornou PhD na carne? Tem muita gente aqui que está seguindo os PhDs na carne. Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo, que hoje mesmo aqui está concedendo o Espírito Santo. Eu vi gente aqui botando um coraçãozinho dizendo: Caio, quando você prega, meu coração se aquece pela palavra da fé e do Espírito Santo. Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei de Moisés, ou realiza isso pela pregação da fé? Pela lei de Moisés ou pela pregação da fé? Me respondam. E a grande tristeza, quando eu decidi falar sobre isso hoje aqui, é ver que, por exemplo, do tempo em que eu encontrei o Evangelho para mim, o Evangelho para mim, há meio século atrás, você ainda ouvia muita pregação da fé. Você ia numa Assembleia de Deus, e você ouvia sobre arrependimento de pecados, sobre a cruz de Jesus, arrependimento de pecados, a cruz de Jesus, e como na cruz Jesus tinha levado os nossos pecados. Você ouvia sobre a ressurreição dos mortos, e como na ressurreição
nós tínhamos a garantia absoluta de que o que Jesus fez na cruz estava validado nos céus eternamente. E que Jesus tinha enviado o Espírito Santo. E que quem cresce receberia poder do Espírito Santo. Era isso que eu ouvia quando eu ia a uma Assembleia de Deus. Aliás, a primeira palavra que me levou a crer foi uma palavra que eu ouvi numa noite, dia 18 de julho de 73, numa Assembleia de Deus. Depois eu voltei lá muitas vezes para pregar, convidado pelo pastor Alcibiades Vasconcelos. Desde novinho, desde que eu me converti, ele me chamava lá. E era isso que eu ouvia na Igreja Pentecostal do Brasil. Um pastor que era meu amigo, a palavra era essa, ele ia me ouvir todo sábado. E repetia lá o que eu pregava todo domingo, ele e dezenas de pastores da minha cidade em Manaus. E aí eu saí pregando pelo Brasil inteiro e multidões de pastores iam me ouvir. E eles diziam: Caio, eu venho aqui te ouvir porque de cada pregação sua eu desdobro em 5 e ensino o meu povo o que você está me ensinando. Isso foi assim durante uns 20 anos. Acontecia em todos os lugares, em todas as denominações. Eu tinha 3 pastores da Igreja Universal que iam me assistir toda quinta-feira e um deles não faltava, que era o Renato Suete, que foi o segundo homem mais importante do Macedo na liderança da Universal nos anos 90, até que ele ganhou tanto amor do povo que o Macedo ficou enciumado e o exilou na Califórnia. E depois na Califórnia ele começou até a ser ameaçado de morte. Eu tive que ajudá-lo a vir para o Brasil e aí o escondi durante mais de um mês. E depois o levei para dentro do meu ministério e falei: fica quieto aqui que eu quero ver quem é que vem te tocar aqui dentro. Mas por quê? Porque ele ia me ouvir e depois me dizia: eu estou repregando tudo na Universal. E o Macedo está me perguntando se eu não estou ficando parecido demais com você. Que ele gosta de ti, mas para te ouvir em casa. Não para te ouvir na Universal, porque senão você acaba com a estrutura toda da Universal. Começaram no espírito, mas alguns receberam um aperto aqui, um aperto ali. Foram caluniados aqui, caluniados ali. Foram chamados de hereges aqui, hereges ali. Ou não quiseram pagar o preço da obediência ao evangelho simples. Ou acharam que iriam perder privilégios comunitários, que iriam perder salário, diminuir ganhos, perder oportunidades congregacionais, e aí foram se adaptando, se adaptando, se adaptando. No meu caso, em 1998, eu pedi licença e saí porque eu não aguentava mais ver o que estava acontecendo no meio evangélico, como tinha se transformado num lugar pior, em certo sentido, do que a Igreja Católica antes da Reforma Protestante, pior. E eu falei: o que que eu vou ficar fazendo aqui? E decidi ir embora. Para continuar pregando o evangelho, eu disse: eu preciso parar de viver com os evangélicos, para poder pregar o evangelho puro e simples. Eles vão ficar com ódio de mim, mas daqui a uns anos, os filhos e os netos deles vão me entender, e eu estou dizendo isso agora há 25 anos, e é o que está acontecendo. Porque aqueles daquela geração que está morrendo no deserto pela desobediência ao Evangelho da Graça, começaram no Espírito Santo, estão se aperfeiçoando na carne. Começaram com a pregação da fé,
e estão agora substituindo pela obediência às obras da lei, que só traz culpa e só traz condenação. A minha palavra hoje é curtíssima. Eu só quero saber se foi a culpa, a angústia, a neurose, a paranoia, a angústia mental, a aflição espiritual, a depressão culposa, o pânico desesperado, o que te trouxeram a experimentar a alegria do Evangelho do Espírito Santo, conforme eu prego, ou você herdou isso depois que achou que aqui era fácil demais? Como até outro dia um amigo meu, comediante, muito engraçado, fazendo uma live comigo, me falou: ah, reverendo, eu acho você o maior barato, mas se eu fosse me tornar evangélico, eu não ia ser seu discípulo, não, porque essa palavra que você prega é muito gostosa, é muito fácil, é muito tranquila. Eu acho que eu iria para uma dessas igrejas que me maltratassem, que me massacrassem. Ele falou lá um monte de adjetivos. Eu falei: cara, você é masoquista e não sabia. Dá uma olhada no resto da tua vida, que pode ser que você goste de apanhar. E aí, se o teu negócio é apanhar, vai para lá mesmo, que você vai apanhar igual um cachorro doido. Agora, se você quiser amor, graça, justiça e paz, venha para o Evangelho, que é só o que eu tenho a oferecer. Agora, está lotado de gente que tem chibata e peia para descerem no teu lombo até você não aguentar mais. Aí ele ficou rindo a beça, espero que tenha entendido o que eu falei, mas nem sempre. E ao contrário, às vezes eu encontro gente que vive aí uma vida totalmente arrebentada, mas no dia que me dizem que se converteram, foram para a igreja da chibatada e estão apanhando lá, para todo lado. E aí eu viro o liberal, o herege, igual Paulo. Como é que vocês acham que a igreja em Jerusalém, liderada por Tiago, pensava em Paulo? Que ele era um grande, lindo homem de Deus, evangelizando o mundo? Não. Era Pedro quem falava melhor dele. Era Barnabé que falava melhor dele. Era um aqui, outro ali. Era um Priscila ou Áquila que falavam bem dele. Os outros, não. A igreja em Jerusalém falava mal dele, porque ele era um herege, como Pedro diz, que ele era considerado um herege. É Pedro quem diz, leia lá na primeira epístola de Pedro, ele era considerado um herege, Paulo, por ensinar esse evangelho que eu aprendi com ele e ensino para você. A igreja de Jerusalém dizia que ele era um liberal herege que estava pervertendo os bons costumes no meio dos gentios. Quando ele foi preso em Jerusalém, ninguém se levantou em favor dele, nem Tiago. Todo mundo ficou caladinho. Aí você diz: por que você lê a epístola de Tiago? Ele não pisou na bola com Paulo? Pisou. Mas ele não pisou na bola escrevendo a epístola, ela é toda verdadeira. E eu tenho carinho por Tiago, ele era um homem do tamanho dele. E Paulo era um homem do seu próprio tamanho. Era um cidadão cosmopolita e o outro era um cidadão de clã, de tribo e de ambientes pequenos e medíocres. Cada um conforme a sua capacidade. O que cada um não pode fazer é tentar tolher a consciência, a liberdade e o entendimento de alguém que foi adiante de você na percepção do significado do Evangelho. Mas apenas me responda:
Eu conheço gente boa, colegas, companheiros meus, que andaram anos comigo, que diziam: Caio, obrigado porque você está vivo, eu tenho aprendido tudo que eu sei com você. Aí, em 98, eu saí do meio, fiquei quieto uns 2, 3 anos, depois voltei devagar, pregando a palavra lá em Copacabana, mas não quis mais saber de TV aberta, de nada disso. Usei a internet, fiz a minha vida, a segunda parte desses 25 anos de vida ministerial, a primeira parte na TV aberta, a segunda parte, só me acha quem me procura. E eu gosto muito mais disso. Não tem ninguém me achando por acaso. Só me acha quem me procura. E quem me procura, quando me acha, aprende muito mais. Mas me responda você. Foi essa pregação da graça que te trouxe até Cristo? Como é que você virou esse jabá? Esse ser carne seca, carne de sol endurecida? Onde é que você perdeu a maciez do Evangelho? Onde é que você perdeu a suavidade? Onde é que você perdeu a fé de que já está tudo pago, tudo consumado, tudo feito, que não há mais lei nenhuma, escrito de dívida nenhum que sobreviva contra nós, nenhum, 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 nenhum. Todos, sem exceção, foram abolidos na cruz. É por isso que Paulo diz em Romanos, no capítulo 7, que para você se casar com Cristo, você tem que se tornar viúvo da lei. É o que está escrito em Romanos 7, de 1 a 5. O pessoal não quer entender o óbvio. Para você se casar com Cristo, você tem que se tornar viúva, viúvo da lei. Eu só pude me casar com Cristo porque o meu casamento com a lei acabou, a lei morreu em Cristo. Jesus matou a lei na cruz. Está pago. Aquele a quem eu devia fidelidade eterna, que era a lei e a legislação de Moisés, que por mais e melhor que eu a obedecesse, só me condenava, só me fazia mais neurótico, mais angustiado, mais paranoico, mais duvidoso, mais incerto, mais aflito, mais suicida. Esse marido chauvinista, dominador, chamado lei, morreu para mim. Eu sou viúvo da lei. Eu sou viúvo de Moisés. E sou casado com Cristo Jesus na manhã da ressurreição dos mortos. Eu me casei com ele, botei a aliança dele no meu dedo na manhã da ressurreição dos mortos. E ninguém tira, está posto. É casamento eterno, é a palavra da fé, e ninguém me descasa dele. E eu não tenho tesão em necrofilia, em mortos. Tem muita gente aqui que tem tesão no que Cristo já matou. Está tendo relações sexuais com a lei putrefata, adoecida, morta, na cruz por Jesus. São pessoas doentes, parafílicas, tendo relações necrófilas com aquilo que a cruz matou. E você quer se casar com o que Jesus matou na cruz. Começou no espírito. Está agora como a família Bates, guardando a lei embalada numa cadeira, sendo preservada por você, doente da lei,
perde a chance todo dia de viver livre no Espírito Santo, em paz, sabendo que já está tudo feito, tudo consumado. Isso não gera um cínico, isso gera uma pessoa cada dia mais obediente, pacificada e feliz por ser quem é, em Cristo Jesus. Será que você consegue me entender? E se me entender, será que você consegue voltar à jornada? Será que você consegue romper o seu vínculo, o seu casamento com a morte, com a lei que Cristo matou na cruz? Paulo diz em Romanos, diz aos Gálatas, diz aos Efésios, diz aos Colossenses, diz aos Coríntios, explicitamente, que a lei morreu na cruz, que ela é o ministério da morte e o Evangelho é o ministério da vida. Eu não poderia me casar de novo se a lei não tivesse morrido. Mas, porque a lei morreu, eu pude me casar com Cristo. Se a lei não tivesse morrido em Cristo, eu estaria adulterando com o Evangelho. Porque a primeira aliança teve que ser quebrada na cruz de Jesus e na ressurreição, para que eu ganhasse a aliança de uma nova relação, de um novo casamento que Jesus me botou no dedo na manhã da ressurreição, e é um selo eterno e inapagável. Eu não estou em adultério com o Evangelho, porque a lei morreu. Eu sou viúvo da lei. Quem não for viúvo da lei está adulterando com o Evangelho. Para você ser do Evangelho, casar de novo em Cristo, no Evangelho, eu não estou falando de casamento conjugal, é casamento espiritual. Você tem que virar uma viúva hoje. Um viúvo, olhar e dizer: a lei morreu para mim. Eu morri em Cristo, e em Cristo a lei morreu para mim. Eu ressuscitei em Cristo, e em Cristo eu ressuscitei no Evangelho da graça de Deus. Olha, mais simples do que isso eu não consigo explicar. Ó insensatos, que começastes no Evangelho, no Espírito Santo, e estáis vos aperfeiçoando na carne. Jesus, Jesus, Jesus. É só contigo que eu conto, a minha palavra não tem poder. É o Espírito Santo que pode fazer com que essa fala, feita aqui desse cantinho da minha casa, nesse dia chuvoso, encontre corações aquecidos, dispostos a se abrirem, com a coragem de declararem a viuvez à lei e de assumirem um novo casamento em Cristo Jesus. Meu primeiro casamento foi morto na cruz. Jesus encarnou a lei e a matou na cruz. Cumpriu a lei toda, toda. Não sobrou um mandamento que ele não tenha cumprido. E ele matou a lei na cruz, para que eu agora o conheça na experiência de um novo modo de vida, casado com o perdão, com a misericórdia, com a compaixão de Deus, com a justiça de Deus, com o amor de Deus e com a santidade que vem da alegria de amar a Cristo e de viver para Ele com prazer e obediência espontânea. Essa é a minha nova relação.
da qual ninguém me tira, em nome de Jesus. Amém. E amém, e amém.